a igreja tem uma natureza organizacional. Nós vamos falar aqui sobre a carta de Tito, né? Acho que eu vou até fazer um resumo sobre ela. Eu tenho um resumo aqui. Para a gente poder compreender o que Paulo queria falar com Tito, né? Aqui no capítulo 1 da carta de Tito, a gente vai ter a nomeação de líderes. O objetivo principal, um dos objetivos principais era combater os falsos mestres que se levantavam, né? Os falsos mestres. E Paulo começa a carta saudando a Tito, lembrando que ele foi deixado em Creta para organizar, ou seja, para fazer uma organização, uma ordem ali, deixar que as coisas se ajustassem. Eu sempre tiro por mim assim, que ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos sempre um dos outros para poder fazer com que se juntamos no mesmo propósito e a obra cresça. E talvez pelo fato de Paulo ter indicado a Tito para colocar pessoas ali para poder auxiliar, porque realmente ele podia estar sozinho ali, ou com poucas pessoas que não davam conta do trabalho. E o que acontecia? Quando ele não podia estar numa casa para poder auxiliar as pessoas, ou fazer aquele culto, ou apresentar a sã doutrina que Paulo fala aqui, que é a sã doutrina. Quando fala em sã doutrina, porque existe a doutrina sã e aquela que é o quê? Embriagada. Vamos ao termo aqui, um paralelo, né? Para a gente poder compreender. Ou seja, se não tivesse a sã doutrina sendo ensinada, conforme Paulo ensinou a Tito e aos outros também que estavam ali, ia fazer o quê? Eles iam embriagar as pessoas com doutrinas falsas, com cumprimento da lei para o objetivo da salvação, iam fazer com que as pessoas se afastassem do verdadeiro evangelho, que era o evangelho de Cristo. E Paulo mesmo fala, eu estou pregando para vocês aquilo que eu recebi. Ele fala isso, eu não só me recordo a carta que foi. Eu estou ensinando a vocês o que eu recebi do Senhor. Então, se Paulo estava ensinando o evangelho, era o evangelho que ele tinha recebido de Cristo. Então, muitas pessoas se levantavam ali para poder o quê? Deturpar isso, destruir isso. Fazer com que aquele evangelho de Cristo fosse um evangelho qualquer e a doutrina que eles apresentassem era a doutrina verdadeira. Então, era o objetivo trazer essa organização, trazer essa ordem, assim, essa junção de pessoas ali com o mesmo propósito, com o propósito na sã doutrina, no ensinamento da palavra, porque não existe outro ensinamento que nós possamos aprender senão pela palavra. Não existe falar, eu vou aprender de forma secular aqui. É importante você fazer leituras seculares? Mas o objetivo principal, eu sempre costumo dizer para qualquer pessoa, eu sempre aconselho jovens, quando eu tinha oportunidade, e falo, antes de você buscar qualquer outro conhecimento, tenha estrutura naquilo que você acredita. Porque sem estrutura, qualquer pessoa te derruba. Qualquer palavra convincente no modo psicológico te derruba. Então, sem estrutura, sem a palavra da verdade, a gente é levado para qualquer vento. E eu sempre aconselho. O segundo ponto aqui do capítulo 1, o objetivo de Paulo era que Tito desse instruções, ele deu instruções, né, para que Tito nomeasse bispos, nomeasse presbíteros, e destacando a qualidade de algum deles, como fidelidade, domínio próprio e ensino correto. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho também sobre as qualidades que Paulo fala a Tito aqui. E a advertência. Paulo adverte Tito contra os falsos mestres e ensinos enganosos, especialmente os dos judaizantes que estavam pervertendo a fé. E eram pessoas que conheciam a lei, mas negavam a eficácia da palavra. Porque eles sabiam, a lei foi cumprida em Jesus, mas eles queriam trazer aquilo. E Paulo sempre combatia isso, inclusive falava com os da circuncisão, que aparecia aqueles da circuncisão, falava, se você não se circuncidar, você não pode ser salvo, se você não cumprir a lei. Mas a gente sabe que o cumprimento da lei se deu em Cristo. Ou seja, nós somos salvos pela graça e não mais pela lei. E essas pessoas começavam o quê? Ir de casa em casa ensinando isso. Ou seja, deturpavam aquilo que era ensinado como verdade. Aquilo que era ensinado conforme a palavra. E acabavam o quê?
infelizmente, quando a gente vai conversar, a gente novo convertido, quando a pessoa fala alguma coisa pra gente, a gente não tem muito conhecimento, a gente faz o quê? Poxa, será que isso é verdade? Entra a dúvida. Quando entra a dúvida na nossa mente, a gente começa a fazer o quê? A pender um pouco para aquele lado. Fala, poxa, eu vou começar a pesquisar sobre isso para ver se realmente é verdade. E muitas pessoas como novas na fé ali, então, quando vinha essas pessoas judaístas para trazer essa doutrina, vamos supor, esse encaixe, esse adereço à salvação, o que eles faziam? Entrava com certeza a dúvida no coração deles. Infelizmente, pessoas ruins têm argumentos bons. Você pode ter certeza disso. Pessoas ruins conseguem argumentos bons para afirmar a ruindade deles por meio de coisas boas. E isso, usa uma lógica, métodos psicológicos, a gente existe muito. Você vai ver muito em coach. Coach usam métodos psicológicos. Mas eu falo para você, o melhor método é a palavra. Método psicológico você pode utilizar, mas o momento é ideal para isso. Você vai fazer uma palestra, vai falar com um público exclusivo para aquele tema, sim. Mas o melhor método, quando a gente está envolvido em alguma coisa, dentro da casa do Senhor, ou tiver a oportunidade de falar sobre o Evangelho, é a palavra. Sem a palavra não tem como. A gente vai só criar coisas, criar métodos, criar ilusões, e vai acabar que não vai alcançar, não vai mudar a mente de ninguém, não vai fazer com que as pessoas tenham fé ao ouvir a palavra. Ou seja, as pessoas vão só ficar voando ali. Porque o importante para nós é a palavra. Então esses judaizantes, eles traziam isso. No capítulo 1, Paulo fala a Tito que eles traziam isso. Mas o objetivo não era crescer. Era confundir. Era trazer aquela confusão mental nas pessoas. E hoje em dia não é diferente, tá? Hoje em dia não é diferente. Se você não tomar muito cuidado, as pessoas são confundidas de forma fácil. Por isso que eu sempre tenho muito cuidado quando eu tenho a oportunidade de aconselhar, conversar com as pessoas. A minha sogra mesmo sempre me ouvia falando sobre isso. Falou, a gente tem que ter a prioridade em conhecer. Porque só ouvir e a gente não ler e não entender que aquilo é verdade, não manter a palavra, a escritura aberta ali para conferir, como os bereanos, né, se eu não me engano, irmã Jussara, como os irmãos de Bereia faziam, quando alguém pregava o que eles faziam, eles estavam ali com a letra aberta ali, ó, vamos ver se é isso mesmo que a pessoa está pregando, o que está falando. Então isso é importante para a gente. Só ouvir é importante, mas se a gente não conferir aquilo, que existe gente que tem facilidade, tem pessoas que já leram a Bíblia 1, 2, 3 vezes. Então, quando vem algum versículo fora do contexto, já dá aquele alerta, aquele estalo na cabeça. Opa, isso aí é alguma coisa de errado. Aí a pessoa já fica aquilo na cabeça, anota lá, quando chega em casa vai fazer o quê? Vai conferir se está certo. E é bom isso. É bom pra gente. Pra gente o quê? Não ser levado por qualquer vento, não ser enganado por qualquer coisa. E no capítulo 2, Paulo ele frisa muito aqui a questão da sã doutrina e da conduta. Paulo instruía Tito a ensinar corretamente, diferente dos outros grupos. Olha só, no meio de pessoas que pretendem ensinar coisas ruins, não, que isso. O nosso cada dia. Então, voltando. No meio de pessoas que pretendem ensinar coisas ruins, existem aqueles que querem fazer o bem, ensinar coisas boas. E Paulo aconselha Tito, ensinando, ele fala, ensina corretamente, procura pessoas que tenham o mesmo encaixe, assim, ó, o mesmo polo enérgico ali, para poder fazer aquela ligação e levar o evangelho mais longe. Procure pessoas que possam ter a mesma conexão espiritual e possam levar a palavra. Então, para o ensino correto, tinha que encontrar pessoas que tivessem qualidades ideais para aquela situação. Nós somos imperfeitos, nem ia encontrar ninguém perfeito para fazer aquilo. Mas tinha que encontrar alguém que tivesse qualidade para fazer. E depois... Pode falar. Você falou isso, foi exortado pela 10 nova doutrina, me fez lembrar uma receita que passa de geração para geração.
receita perfeita, passa de geração para geração, e as famílias vão passando para a próxima. E se ali no intervalo alguém resolve colocar um tempero próprio naquela receita, e não tiver ninguém ali para falar, você não deixa essa receita tem que ser assim. Ela vai passar para outra geração uma verdadeira receita. Sim. É a receita. Por isso que há muitas doutrinas hoje, muitos falsos evangelhos aí. Infelizmente existe muito. Muito. Esses dias eu escutei até um podcast, uma pessoa bem conhecida. Talvez eu não vou nem citar o nome aqui para não. Ele falou que trouxe uma linha de raciocínio que Jesus havia sido gerado pelo Espírito, ou seja, criado pelo Espírito. Porque quando Maria recebeu o Espírito, ele falou que Jesus foi gerado pelo Espírito. Então Jesus era uma criatura. Eu não sei de onde ele tirou aquele raciocínio. Eu não sei de onde ele tirou. A gente já estudou aqui muito, desde o começo. A gente tem argumentos suficientes para entender que Jesus estava no princípio na criação de todas as coisas. Como é que um criador foi criado? Então, isso, se a gente não tiver fundamento, as pessoas confundem a nossa mente com coisas que parecem que são verdade, mas não são. Então, as pessoas vão tentar enganar, ludibriar, porque a falta de conhecimento faz com que a gente seja levado por qualquer coisa. Eu te uso um exemplo muito claro. É a receita, tá? A receita aqui, vamos seguir ela, essa é a receita. Agora, se alguém querer acrescentar alguma coisa na receita, se alguém colocar uma vírgula nisso daqui, ó, na palavra, já é o suficiente para destruir todo o contexto dela, o texto e o contexto. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ser levado. Então, Paulo, no capítulo 2, ele vai ensinar aqui sobre a sã doutrina, a Tito, a boa conduta. E Paulo vai instruir, os idosos, as mulheres, os jovens. Ele vai dar um leque de informações aqui para todo mundo. Ele não deixou ninguém passar batido, ninguém vai passar batido. Acho que os únicos que passaram aqui foram as crianças, que as crianças estavam em fase de crescimento ainda, tinha que viver a infância delas. Mas o restante, os idosos devem ser sensatos e exemplos de fé. Tito 2:2. As mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a serem boas esposas e mães. Olha só, Tito 2:3-5. E os jovens e os servos devem viver de forma disciplinada e obediente. Para jovem é bem complicado, né? As pessoas mais velhas com mais maturidade, assim, vai criando mais maturidade, mais fácil é de absorver certas informações. Não, depende da situação, um pouco mais de maturidade. Não a pessoa não aquelas pessoas que infelizmente hoje em dia tem pessoas que são um pouquinho mais velhas, e eu respeito muito, sabe? Mas tem gente que veio de uma linha que cria aquele pensamento, que talvez muda um pouco de acordo com a palavra, cria aquilo e vai com aquilo até o fim. Mas tem gente que tem maturidade e consegue mudar a mentalidade. Os idosos são mais difíceis, são teimosos e conseguem mudar a mentalidade, mas com um pouco mais de dificuldade. Agora o jovem já é mais rebelde. O jovem, chega uma certa idade do jovem, aproveitar que tem os jovens aqui, que eles acham que sabe tudo. Essa fase do jovem achar que sabe tudo é um problema gravíssimo. Mas é a fase. Por exemplo, você vai discutir com o jovem, eu falo porque eu fui jovem também, todo mundo foi jovem, graças a Deus por isso. É um sinal que a gente está aqui, que a gente foi jovem. E minha mãe, quando falava uma coisa, eu corrigia minha mãe, como se eu soubesse mais do que ela. Eu corrigia meu pai, como se eu soubesse mais do que meu pai. E depois eu falava, caramba, eu não sei nada. Eu sou apenas um aluno, um aprendiz na vida. Eu não sabia, e continuo não sabendo nada. Quando a gente começa a criar um pouco de maturidade, sai daquela fase de juventude, começa a entrar para a fase adulta, a gente vê, poxa vida, eu não sabia nada, continuo não sabendo nada, e vou permanecer ainda aprendendo. Porque, então, Paulo aconselha até os jovens, fala, os jovens devem ser o quê? Viver de forma disciplinada, ou seja, disciplina. Que o jovem é um pouquinho mais difícil ter disciplina, né? O jovem fala, eu vou fazer do meu jeito, eu quero fazer do meu jeito. É um pouquinho mais. Quando chega a fase adulta, tem que criar disciplina, senão você vai ficar todo confuso na sua mente. Disciplinado e obediente. Tito capítulo 2, versos 6-10.
E aqui também ele destaca que a graça de Deus ensina os cristãos a viver de maneira justa, aguardando a volta de Cristo. Ou seja, já combate contra aquilo que seria apresentado. Aquilo que os judaizantes, entre outras pessoas apresentavam, que aquilo não fazia sentido, porque era a graça que salvava as pessoas. É a misericórdia. Paulo frisa muito isso no livro, a carta a Tito, e em outras cartas também, fala que é misericórdia. Ele frisa isso, é a misericórdia. Pela misericórdia, ele frisa bastante isso. E no capítulo 3, uma vida cristã e boas obras. Paulo reforça que os cristãos devem ser obedientes às autoridades e praticar boas obras. Tito capítulo 3, verso 1 e 2. Isso aqui para todos nós, né? Lembra que a salvação vem pela misericórdia. Tito 3, do 3 a 8. Vem pela misericórdia de Deus e não pelas obras. Paulo frisa isso, é pela misericórdia e não pelas obras. E a gente falou aqui domingo passado, pelas obras nenhuma carne vai se salvar, mas é pela misericórdia e pela graça de Jesus. Mas que os salvos devem ter boas práticas. Ou seja, as obras não salvam, mas aquele que é salvo tem que ter boas obras. Porque as boas obras demonstram quem realmente você é. Não adianta nada, por exemplo, eu pregar aqui, daqui a pouco eu chegar lá, chutar um morador de rua lá, que vem me encher o saco. Não adianta, que obra seria essa? Que palavra seria essa? Eu posso estar edificando vocês, mas estou destruindo a mim mesmo. Porque Deus se responsabiliza pela palavra que está sendo falada. Mas se eu chegar lá fora e minha obra for diferente, quem vai perder isso? Eu mesmo que vou perder. As pessoas podem, inclusive o novo convertido, pode encontrar a gente no meio do caminho e se escandalizar com aquilo. Aí que é o problema, você é responsável por mim e pela outra alma. Porque se eu conduzir aquela alma para longe da salvação, eu vou ser responsável por ela, porque eu dei mau testemunho para aquilo. É impossível você ser um cristão sem exercer o amor e a misericórdia. Sim. Porque são obras, né? É os frutos. É os frutos que o Espírito produz na nossa vida. É o amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. Então isso produz na nossa vida. Então não tem como eu tentar falar isso e não viver isso. A gente precisa, porque senão vai ser só palavras vazias para mim, né? Porque as pessoas vão estar ouvindo a palavra e vão estar sendo edificadas, mas eu não. Eu vou estar me autodestruindo. E aqui, outro ponto que Paulo fala, aconselha evitar as discussões tolas e rejeitar as divisores de fé. Meu, é tão incrível isso aqui, eu preciso ler isso aqui. Esse ponto aqui é incrível. É o Tito capítulo... Deixa eu ver se eu acho aqui. 3, 9 ao 11. Tito 3, 9 ao 11. Mas não entreis em questões loucas, genealogias, contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Olha só o que Paulo fala. Porque a gente acha que vai entrar nessas discussões, fala, vou mostrar para a pessoa, vou convencer ela que o evangelho Gente, se ela está naquela questão ali e afundou a mente dela naquilo, se você entrar nesse tipo de discussão, isso vai se tornar o quê? Inútil e vão. Paulo fala isso. E ele fala aqui no 10, ao homem herege depois de uma e outra admoestação, ou seja, você vai corrigir a pessoa, alertar a pessoa. Não vai ficar discutindo com ela. Você vai alertar, irmão, esse caminho que você está indo não é um caminho bom. É um caminho que não vai te levar à salvação. É um caminho que pode destruir a sua alma, destruir a sua vida no futuro. Esse caminho não vai ser ideal para você. Então isso é admoestar. E ele fala, quando você admoesta depois de uma ou outra admoestação, evita ele. Porque vai ser difícil convencer a cabeça dele. Vai ser difícil convencer ele. E no 11 ele fala, 3:11, sabendo que esse tal está pervertido e peca. Então já em si mesmo ele está se condenando. Porque ele não quer ouvir. Ele não quer aprender. Ele não quer abrir os ouvidos para ouvir a sã doutrina. Então o que a gente faz? A gente vai começar a bater na porta em quem não... Isso é um exemplo claro que eu sempre costumo dizer. O Espírito Santo vai bater na porta. Se você não abrir, o que ele vai fazer? Ele não vai entrar.
Então, se você continuar, você fala da palavra para a pessoa, admoesta, ensina ela com isso, se ela não quer ouvir, a gente tira, por exemplo, um peso das nossas costas e a gente alertou o nosso irmão. A gente corrigiu, tentou ensinar o nosso irmão da melhor forma. Porque eu sempre digo, a gente ensina hoje, admoesta hoje, e a gente pode ser corrigido amanhã. A gente pode ser corrigido no futuro. E é importante para a gente ser corrigido também. Inclusive aqueles que falam. Inclusive os professores. E eu falo que eu não sou professor aqui. Cada um é um professor aqui, são mestres aqui. Por quê? Esses dias, domingo passado, eu vi algumas analogias aqui, algumas análises da palavra, ver que as pessoas aqui estão aqui só para complementar o conhecimento que já tem. Porque são mestres na palavra. E pessoas aqui já sabem, têm conhecimento. É para complementar a estruturação. Ou seja, compartilhando conhecimento uns com os outros. E aqui são os pontos que Paulo fala, esse é o resumo da carta. Da carta de Tito. Alguém tem algum comentário? Pode falar. Aham. Nesse contexto que você fala que a fé sem obras é morta, eu estava justamente estudando sobre isso. Nesse contexto histórico, o que o escritor estava falando, tentando falar para as pessoas? Porque eles se denominavam como cristãos, mas as suas obras negavam a fé deles. Eles abandonavam, por exemplo, eles negavam a fé com as atitudes que eles tinham fora, por exemplo, do convívio com a igreja. Então, por isso que alertou muito, deu esse... Eu não lembro qual carta estava escrita, eu acho que a irmã Jussara lembra, com certeza. Uma vez eu falei sobre isso, acho que é Efésios, né? A fé sem obras é morta? Não é Tiago? Isso, Tiago. E nesse contexto que Tiago fala que a fé sem obras é morta, é justamente por isso. Porque eles falavam que eram, mas as obras negavam. Ou seja, eles falavam que tinha Cristo, que tinha a fé, que tinha o Espírito, mas os frutos não eram do Espírito. E especificamente, eles discriminavam os cristãos. Foi os cristãos mais ricos em lugares de destaque e os aí fazia exceção, né? Os judeus em lugar de destaque e os outros em depreciação, vamos dizer assim. O pessoal aí fora se apega nesse negócio de obra. Existe muitos que, infelizmente. Então, se todos somos corpo de Cristo, todos têm que ter lugar de honra. Jesus lavou os pés de todos os discípulos. Vamos lá primeiro, porque esse que é apóstolo. É interessante que Jesus não faz acepção de pessoas. E se as obras, a gente falou inclusive, pelas obras ninguém é salvo, porque a gente não teve condições nem de cumprir a lei. Jesus teve que vir para cumprir a lei, porque a gente não teve como cumprir a lei. Então, se fosse pelas obras, ninguém ia se salvar. Ia todo mundo morrer. Ia perder a salvação, perder a misericórdia, porque a gente ia querer se salvar pela força do nosso próprio braço, a gente não consegue fazer isso. Então, não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé em Cristo Jesus. Só para acrescentar, Pode. as obras da lei, mas existem as obras da fé. Né? Por exemplo, Abraão levar o seu filho para Moriá, porque Deus mandou, é uma obra de fé. Então tem as obras da fé e obras da lei. Aí a Bíblia é bem clara. Pelas obras da lei ninguém será justificado, mas o crente tem as obras da fé. Sim. Interessante, Marcelo. Análise boa. É que a gente vai iniciar agora Tito e as igrejas na ilha de Creta. Qual era a nacionalidade de Tito? Ele era gentil, grego. Ou seja, só nesse fato de ter nomeado Tito, grego, como líder de uma igreja, já podia ser considerado por judeus uma rebeldia. Porque eles achavam que só dentro do judaísmo, ou só dentro da religião ali, que tinha que nascer alguma pessoa para fazer diferença.
Aí vem à tona o quê? Que Jesus veio para salvar tanto os judeus como os gentios. Os gentios, qualquer outra nacionalidade. A salvação não está restrita apenas aos judeus. É para todos nós. É para todos aqueles que creem. E aqui em Gálatas 2:3 fala que mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, Paulo afirma, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Mas nem ainda Tito, ou seja, nem Tito passou batido. Ou seja, Tito sendo grego, eles queriam circuncidar Tito ainda, que não fazia parte nem dos judeus, nem nada. Eles queriam circuncidar, ou seja, que eles queriam embutir na salvação alguma coisa de mérito da pessoa. Você precisa cumprir a lei para que você seja salvo. Você precisa cumprir o que está escrito para que você precisa... Pode falar. Hoje em dia nós temos várias religiões. Hoje nós temos adventistas que eles colocaram o sábado, né? Desculpa isso. Se você não guardar o sábado, você não tem parte da salvação. Então não é mais a graça mesmo. Não faz muito sentido. Se você tira isso, você coloca adereços. Se você tira a graça de Jesus, se colocando adereços, a graça já não faz sentido para você. Não vai ser suficiente para você. Por exemplo, eu vou colocar... aí eu preciso contribuir mais para ser salvo. Eu preciso usar o véu. Isso é um tema muito... Eu preciso usar o véu para ser salvo. Eu preciso guardar o sábado. Ou seja, a gente vai colocando aqui adereços na salvação. Logo que a gente coloca adereços, a gente precisa fazer alguma coisa, nossas próprias obras para ser salvo, a gente discrimina ou exclui a graça. Ou seja, a gente está abandonando a nossa salvação. Está deixando de lado a nossa salvação, achando que é por mérito. E não é mérito nenhum. Não é mérito nenhum nosso. E eu falei aqui domingo passado e volto a falar. Sabe o que a gente merecia? A morte. A gente merecia a morte. Mas o que Jesus fez? Falou, não, eu vim dar graça para eles, a salvação, porque a morte, eu não quero que eles morram. Eu quero que todo mundo seja salvo. E foi isso. Mas a salvação é para quem? Crê em Cristo Jesus. Aquele que crê em Cristo, como diz as Escrituras, rios de águas vivas. Ou seja, tem que acreditar, e não é acreditar só por acreditar, tem que acreditar conforme as Escrituras. Como é que a gente vai acreditar conforme as Escrituras se a gente não para um pouquinho para meditar nela? Então é muito importante isso. Pode falar. Não adianta acreditar que Jesus é o médico dos médicos, que é advogado do advogado, se não crer que ele é profeta, pode até acreditar que ele é profeta, como não é aqueles do Oriente Médio, que crê que Jesus é um grande Os Jesus é um grande profeta, mas não crê conforme as Escrituras. E aqui Tito era o quê? Companheiro de Paulo nas missões. Porque, ele fala aqui, porque Demas me desamparou, amado, no presente século, 1 Timóteo 4,10, tá? No presente século, e fui para Tessalônica, Crescente para Galácia e Tito para Dalmácia. Ou seja, era uma das pessoas de confiança de Paulo também. Ele sabia que ele podia contar. Ele falou, vou enviar Tito para cá, vou enviar Crescente para o outro lado, e vou enviar pessoas de confiança. Ou seja, nós precisamos trabalhar em conjunto com pessoas de confiança, que vivem a sã doutrina, não se embriagam com vinho em que a contenda, mas se enchem do Espírito, que é uma coisa muito importante para nós e gratificante, ter o Espírito Santo habitando o nosso coração. Que a primeira aula que eu falei aqui, está gravada inclusive, foi uma aula tão boa que até eu me surpreendi com o que o Espírito fez. Porque o Espírito, Deus não se surpreende. Deus não se surpreende com nada, o Espírito não se surpreende com nada, Jesus não se surpreende com nada. Quem se surpreende é a gente. A gente surpreende. Porque às vezes a gente fica meio balanceado. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? E daqui a pouco o Espírito mostra para você que é Ele que faz a obra. É Ele que transmite aquilo que Ele pretende. Tantas vezes pessoas, a moçada vai saber muito bem disso. A gente prepara um esboço, de repente a gente fala coisa que não tem nada a ver com o esboço. Porque quem dirige aquele momento é quem? É o Espírito.
Eu sempre costumo dizer, eu posso dirigir quando eu tenho oportunidade de dirigir o culto, eu falo isso muito, as pessoas até observam. Eu posso dirigir o culto, a reunião, mas quem dirige o culto é o Espírito. Se ele quiser mudar alguma coisa aqui, ele muda. Se ele quer fazer diferente, ele faz. O irmão Luiz fez uma coisa muito interessante numa pregação aqui, que ninguém manda no Espírito Santo. Ele tem autonomia para fazer o que ele quiser. E ninguém manda no Espírito, ele faz. Ou seja, Paulo tinha esses companheiros que ele podia contar. E hoje em dia nós precisamos ser companheiros uns dos outros. Saber que a obra não depende só de uma pessoa. A obra depende de quê? De um conjunto de pessoas. O corpo só com um membro vai sobreviver? Por exemplo, se eu tiver só o corpo ali, só a pele e o osso, e é só a cabeça, vai fazer o quê? Só o cérebro ali. E eu mudar o quê? Agora, quando começa a entrar em conjunto os outros órgãos, rins, pulmões, coração, pâncreas, intestinos, quando começa a entrar em comunhão uns com os outros ali, o corpo começa a o quê? Trabalhar melhor. Algo interessante aqui, por exemplo, se nós somos um corpo, nós vamos se alimentar de o quê? De um só tipo de alimentação. Você vai ficar jogando um monte de alimentação no seu corpo, daqui a pouco vai fazer o quê? Seu estômago vai começar a ficar com problema, seu intestino vai parar de funcionar. Porque nós precisamos entrar num acordo, num consenso para ouvir o quê? O que Paulo sempre fez para Tito? A sã doutrina, que é a alimentação espiritual. Então nós como um corpo temos que nos alimentar de um alimento saudável, que possa dar sustância, que possa nos fazer continuar a caminhada de forma saudável, cuidar do nosso corpo em conjunto, o corpo espiritual, para quê? Para que a obra continue até que Jesus venha. E aqui Paulo frisa muito sobre o companheirismo, né? Então é muito importante para a gente ter isso. E eu vou falar uma coisa aqui, não é para puxar a sardinha pro pastor não. Mas às vezes eu observo o pastor vem querer fazer tudo sozinho aqui. Quando tiver a oportunidade, faz igual Paulo, começa a denominar companheiros. Fala, ó, eu preciso que você me ajude nisso, eu preciso que você me ajude naquilo. Para quê? Para que o fardo seja mais... O fardo de obras, estou falando, não o fardo de Cristo, tá? O fardo de obras humanas, de serviços, tanto sociais como serviços dentro, seja mais leve. Porque nós precisamos ajudar uns aos outros. E assim nós crescemos juntos. Sim, um exemplo muito claro, inclusive o pastor lembra muito, ele sempre uma vez pregou sobre isso também. Quem foi que deu um conselho para Moisés? Moisés estava lá sentado ouvindo milhares de pessoas e aconselhando pessoas. Jetro olhou para ele e falou, ixi, você não vai aguentar muito tempo não. Eu não lembro a idade que Moisés tinha, mas ele devia estar avançado em idade já. Ixi, você não vai aguentar muito tempo não. E foi e aconselhou ele. Ou seja, se Moisés fosse um turrão, aqueles crentes que não gostam de ouvir ninguém, a minha opinião é que vale, ele escutaria o sogro dele? E o que aconteceria com ele? Ia morrer. Ia morrer e o povo ia ter falta de instrução de Deus por parte de Moisés. Ia todo mundo morrer. Ia dar uma cajadada na cabeça do povo, falando, eu estou cansado de ouvir todo mundo. Mas a gente precisa entender que ouvir também faz parte do nosso crescimento. Ainda que a gente não queira ouvir. Aí quando Moisés escutou esse conselho, Jetro deu esse conselho para Moisés e falou, realmente, né? Poxa vida. Aí ele começou a nomear pessoas. Ou seja, começou a distribuir o peso da responsabilidade para outras pessoas. Aí o que eu acredito que Moisés descobriu? Poxa, não é só eu que posso fazer, tem mais gente também que pode fazer isso. E ele falou, quando tiver causas difíceis, você traz a mim. Agora, se for casos que vocês podem resolver lá, ora a Deus, resolve. E é assim que Paulo falou para Tito também, ó, vai lá e denomina presbíteros. Para quê? Para que possam dar continuidade a isso. Porque se eles não denominassem, ia ficar só se sobrecarregando. Eu estava pesquisando sobre a ilha de Creta, que ilha linda. É um lugar lindo. A
a ilha de Creta? Acho que está localizado agora na Grécia, né? Se não me engano. Na Grécia, né? É uma água, coisa mais linda, 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 cristalina ao redor daquela ilha. Coisa mais linda. Mas a gente vai falar da ilha não agora. Eu fui pesquisar, me admirou a paisagem que aquilo é. A beleza daquilo. E aqui, vamos para o segundo subtópico do primeiro tópico. O pastor em Creta. Tito foi instituído para quê? Para poder organizar a igreja, nomear líderes e instruir os cristãos a viverem de forma piedosa. Paulo fez bastante também sobre a questão da piedade, né? Ou seja, o objetivo era organizar a igreja, nomear pessoas que pudessem o auxiliar, nomear líderes e instruir os cristãos a viverem de forma piedosa. E aqui a gente tem alguns pontos. Pelo que eu vi aqui, Paulo, ele trata presbítero e bispo como a mesma pessoa. Pelo que eu estava tentando, eu li e reli, falei, não é possível. Ele começa a falar sobre presbítero, do nada ele entra na parte de bispos. Se os irmãos tiverem algum outro ponto, não tem problema, pode falar, se estiver enganado. Mas pelo que eu vi, Paulo trata presbítero e bispo como a mesma pessoa. Porque ele vai falar aqui, eu vou até ler para a gente poder tirar melhorar esse raciocínio. Deixa eu só achar aqui. Acho que no capítulo 1, se não me engano. Tito. Quem achar pode ler, tá? Aqui, ó. É o capítulo 1, verso 5. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em obra, em boa ordem, as coisas que ainda restam. E de cidade em cidade estabelecessem presbíteros, como já te mandei. Aí dá as qualidades. Aí um pouquinho abaixo aqui, no verso 7 ele fala, porque convém que o bispo seja irrepreensível. Ou seja, ele dá uma continuação, como se tratasse da mesma função. Eu pesquisei, eu vi que realmente no dicionário traz significados diferentes para bispo e presbítero. Mas Paulo aqui, ele alinha a mesma coisa. Ele dá uma continuação da mesma coisa. Eu achei interessante isso. Então, quando fala sobre isso, o quê? Tito foi o quê? Denominado como um pastor. Vou dar um exemplo de pastor aqui, tá? Porque aquelas pessoas são consideradas ovelhas de Cristo e estão ali para poder ser guiada e instruída. Ser guiada e instruída. Então ele precisava colocar presbíteros. O que é um presbítero? O presbítero, no sentido, eu pesquisei sobre o significado mesmo da palavra, ele fala que é um ancião, ou seja, uma pessoa mais velha. Aí me fez lembrar até de Provérbios, né? Com os jovens estão o quê? A força. Com os de cabelo branco, a sabedoria. Ou seja, que essa linha de raciocínio que eu vou levar aqui, que Paulo queria que Tito indicasse pessoas sábias para continuar o trabalho. Porque não adianta indicar qualquer pessoa. A pessoa tinha que ter sabedoria. Tinha que ser uma pessoa experiente naquilo que ia fazer. Uma pessoa que já o acompanhava, já tinha conhecimento, já tinha ouvido Paulo pregar, já tinha acompanhado Paulo em certas situações. Para quê? Para que pudesse continuar. E o presbítero também pode ser considerado como um auxiliar. Isso trazendo para cá, existe uma organização, eu estava lendo a organização da Assembleia de Deus, eles têm algumas intitulações diferentes, algumas funções diferentes. Então o presbítero também pode ser considerado como auxiliar. E o bispo, o significado da palavra, apesar que Paulo trata o bispo e presbítero como a mesma pessoa, como a mesma função, o significado da palavra bispo é o que? Um supervisor. E ainda coloquei em parênteses aqui, considerado por Paulo o mesmo que presbítero. Você seria um supervisor, um acompanhante ali. Para acompanhar, supervisionar. Seria praticamente a mesma função de um presbítero. Que é um auxiliador, um acompanhador. E tem outras funções também, acho que vai dar tempo de falar. Deixa eu ver se a gente encerrou aqui. Pastor de Creta. 2. Agora a gente vai para o terceiro. Será que eu fui aqui? Desculpa a bagunça aqui, minha filha mexeu, né? A minha filha mexeu aqui e ela desorganizou tudo.
Essa criança. Oi. Um comentário sobre auxiliar. Enquanto o evangelista prega e ganha os pés para Jesus, o presbítero fica naquele local ensinando. Então ele é o auxiliador do evangelista ou do apóstolo. Sim. E é interessante que um versículo mais para frente eu vou ler que fala quando Paulo começou, acho que não sei se foi Paulo, né? Mas em Atos fala, ele começou a dividir as tarefas porque ele falou, o escritor falava que a gente precisava se dedicar à palavra e ao ensino e as outras pessoas pudessem servir as mesas. Seriam quem? Já foi a intitulação dos diáconos, pudessem servir as mesas. Para quê? Porque se a gente fosse servir as mesas, a palavra ia faltar para eles. A palavra ia faltar. E aqui a gente vai falar sobre agora Creta. Deixa eu ver se eu acho aqui. Meu Deus do céu, essa criança bagunçou tudo. Achei. E aqui eu falo sobre os diáconos, né? Os diáconos auxiliarem jovens para que os que eram mestres na palavra pudessem se manter pregando e se dedicando ao ministério. Para que não pudessem, Atos fala que não pudessem servir as mesas e atrapalhar o quê? A pregação da palavra. Porque a palavra precisava ser pregada. Ia ficar parado. Sim. Ia ficar parado. E eles iam servir as mesas, cuidar das viúvas, dos órfãos. E a palavra? Que era o que fazia com que as pessoas tinham fé em Cristo Jesus. Que era a palavra que firmava o coração. Dava abertura de entendimento para as pessoas. E aqui a gente vai falar sobre Creta. Igreja em Creta. Aqui eu coloquei, mas pelo que eu vi, faltava uma organização de liderança. Eu até pesquisei aqui, acho que o comentarista colocou que a igreja em Creta estava desorganizada, alguma coisa assim. Estava desorganizada, mas pelo que eu vi, faltava a organização de lideranças. Estava desorganizada por falta de pessoas que pudessem estar na frente instruindo conforme a palavra. Porque a igreja tinha sido formada. Já tinha sido formada a igreja. As pessoas já tinham ouvido a palavra e crido na palavra que tinha sido pregada. Mas a ausência de organização, de ter lideranças na frente, fazia com que os falsos mestres entrassem. Ou seja, é aquela parábola que Jesus fala, né? Que os lobos pulassem a cerca para querer tomar as ovelhas. E não entrassem ninguém, os falsos mestres não vão querer entrar pela porta. Porque os falsos mestres for entrar pela porta, a porta é Jesus. Eles vão ter que mudar o comportamento deles para poder entrar. O que eles faziam? Eles pulavam a cerca. A parábola que ele usou. E Jesus fala que aqueles que pulavam a cerca, que não vinha por outro lado, era o que? Ladrão e salteador. Ou seja, os falsos mestres estavam tentando destruir a igreja. E Paulo queria que Tito continuasse. Paulo já tinha dado a ordem para Tito. Ele só confirmou na carta, como eu te mandei, faça. Paulo já tinha provavelmente conversado pessoalmente com ele. Falou, Tito, você precisa ir lá, vai lá, coloca uns presbíteros lá. Aí não sei que deve ter chegado alguma notícia para Paulo. Falei, acho que o Tito não fez ainda. Vou dar um alerta para ele. Tito, faz isso que eu te mandei, Tito. Porque a desorganização, a falta de liderança em alguns aspectos pode fazer o quê? Com que a igreja se destrua, se afunde. Porque vai vir muitas heresias, vai vir muitas doutrinas falsas, entre outras coisas, para o quê? Para tirar as pessoas do foco. E qual é o foco nosso? É Jesus. O foco nosso é a palavra, conhecer Jesus, prosseguir em conhecer, que é o alvo, é o ponto crucial das nossas vidas. E pessoas vão querer falar o quê? Que nós precisamos, primeiro, eu vou falar aqui, vocês vão dar risada. Nós precisamos primeiro conhecer Joseph Smith, para depois conhecer Jesus e para depois ser salvo. Olha só que abominação. Quando a gente falou isso domingo passado, mas foi uma gargalhada para lá e para cá. Porque não existe intermediário daquele que é o principal. Jesus é o principal. Jesus é a pedra. E ele fala para Pedro, Pedro, o seu nome é Pedro? Sobre essa pedra, ele não estava falando para Pedro. E eu acredito que ele estava falando para ele mesmo, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Porque ele era a pedra, ele era a rocha. Então a igreja edificada em Cristo, ela permanece. Ou seja, então se vem doutrinas errantes,
que faz com que o povo erre, o que vai acontecer? As pessoas vão se desfinhar, se destruir, vão duvidar da sua própria existência, vão virar ateu, vão virar agnósticos, vão virar muçulmanos, vão querer ser judeus, mesmo não sendo. Olha só, tem algumas pessoas aqui que congregaram. Foi falando aí, já foi na minha mente as religiões certinhas. E vem. Isso é o que? É o conhecimento que a gente precisa ter. Que a gente precisa saber o que essas religiões estão ensinando. Para quê? Para a gente não ir nelas. Não se debruçar a ouvi-las. Porque eles, infelizmente, eles têm um modo de convencimento e persuasão. Persuasão. Eles têm esses métodos psicológicos. Eles primeiro convencem você do que ele está falando é certo, e depois persuade você a ir para o lado deles. Para quê? Porque se a gente não tiver estrutura, a gente vai ser levado. Fácil. A gente é levado. Fácil. Então Paulo se preocupava com a igreja para quê? Para que ela não fosse destruída. Então Tito, coloca pessoas para poder auxiliar. Pessoas que tenham conhecimento para poder continuar isso. E fala aqui em Tito, capítulo 1, versos 5 ao 13. 5, do 13 ao 16. E ele fala no verso 5: por essa causa te deixei em Creta para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Já era uma ordem anterior. Paulo está confirmando essa ordem para Tito. E no verso 13 ao 16, e ele fala: este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sãos na fé. Ou seja, eu acho que aquela doutrina ruim já estava se espalhando. O que o Paulo aconselha a Tito? Repreende eles para que eles continuem sãos e não se embriaguem com isso, para que eles continuem vivos na fé. E no 14 fala, Tito 1, verso 14: não dando a ouvidos de fábulas, ou seja, repreendê-los para que não desse ouvidos às fábulas judaicas e nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Ou seja, fábulas, criações da mente. Eu sempre tomo muito cuidado que se a gente não for falar da palavra, eu prefiro não falar nada, porque eu posso criar fábulas da minha mente. Já aconteceu muito isso, eu leio um versículo e falo: poxa vida, esse versículo é aqui isso, mas quando você avalia o contexto é totalmente diferente. E se você focar só naquilo, falar: vou pregar só sobre esse versículo, o que vai acontecer? Você pode criar fábulas, ilusões na sua mente, aqueles contos de fadas, sabe? Eu vou criar um conto de fada na minha mente. Infelizmente o Evangelho tem isso. No Evangelho muitas pessoas fazem isso. Por isso que é importante conhecer. Eu sempre falo, tem gente que fala que o texto sem um contexto gera pretexto. E eu vou muito além. O texto sem um contexto e sem fundamento não vale de nada. Porque a pessoa não vai se fundamentar, não vai ter o contexto e vai ter um texto isolado. E eu falo, se a pessoa não souber um pouco de gramática, de português, já era, aí piora a situação. Não é jamais discriminando quem está estudando, quem está aprendendo. Minha sogra, graças a Deus, é uma filósofa. Quem lembra da filosofia da minha sogra vai saber muito bem disso. Então é importante para a gente conhecer, para quê? Para não ser enganado. Paulo alertou a situação da igreja de Creta ali, que a ausência da igreja de Creta era o quê? A ausência de líderes, pessoas para poder repreender aqueles que estavam criando falsas doutrinas que iam destruir o Evangelho. Paulo estava preocupado porque foi um dos que escreveu mais cartas. Para quê? Para instruir as pessoas a continuarem firmes, a continuarem na fé, continuarem em Cristo Jesus. E de repente ele vê que pessoas estão ensinando totalmente o contrário. Imagine Paulo escrevendo essa carta. Deixa eu escrever logo isso aqui para poder mandar, porque as pessoas tentam destruir aquilo que é construído por Cristo. E a gente sabe, quem trabalha como pedreiro já sabe muito bem, para construir é difícil, mas para destruir, facinho. Só se tiver um bom martelete. Agora para construir, o que você tem que fazer?
puxar uma linha, fazer a massa, colocar o bloco alinhadinho, porque se você não coloca o bloco alinhadinho naquela linha, quando chegar lá em cima já vai estar meio torto. Agora, para destruir, é fácil. É muito fácil. Então que a gente não possa deixar que o nosso coração seja destruído por qualquer coisa, mas continue plantando, fixando nossos bloquinhos em quem? Em Jesus. E Ele é o quê? A coluna da igreja. Se Jesus for a coluna, pode ter certeza que ninguém vai conseguir destruir, ninguém vai derrubar essa casa não, viu? Jesus for a coluna. Mas se você quiser fazer uma casa sem coluna, aí é complicado. Fizer uma casa sem coluna, sem Jesus como coluna, vai ser difícil. Vamos lá, agora o segundo tópico. A instituição. Nossa, meu grego está muito fluente hoje. Não, toma agora não, só depois. A institucionalidade da igreja, agora saiu. A instrução paulina. E a gente volta a falar, a instrução era o quê? Instruir presbíteros. E era o compartilhamento do trabalho e das funções na igreja. Por isso que é importante, o compartilhamento e o trabalho das funções na igreja. E eu volto a dizer, ninguém faz nada só. Ninguém faz nada só. Já pensou pregando para mim mesmo? Eu estando aqui e não tivesse ninguém aqui. Eu ia falar o quê? Apesar que tem alguns pregadores que aprendem a pregar sozinho. Fica pregando no espelho. Já pensou? Eu pregando para mim mesmo. A igreja é santificada ou só eu? Só eu. Então a gente precisa entender que existe esse compartilhamento de trabalho. E quais eram os critérios de Paulo para que pudessem nomear pessoas? E tem critérios para isso. Os critérios está dito em Tito capítulo 1, versos 6 ao 9. Aquele que for irrepreensível, olha só a responsabilidade. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha os filhos fiéis. Olha só, que tenha os filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e desfazimento de alguma coisa. No meio jurídico, a dissolução é dissolução de não estável, casamento, mas dissolução é você desfazer alguma coisa. Oi? Conduta? Má conduta? Pode ser também. Pode ser. Nem são desobedientes. Aqui vai um dos critérios no versículo 6. Agora no verso 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, ele volta a afirmar aqui, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo. Isso aqui é um tema bem complicado. Nem iracundo. O que é iracundo? Aquela pessoa que vive resmungando de tudo, reclama de tudo. Pessoa que nada, por exemplo, um exemplo aqui, nada tá bom. E não controla, é impulsivo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Ou seja, se Paulo falou isso é porque algumas pessoas estavam fazendo isso. Porque aquele ditado que fala, se tem placa, tem história. Por exemplo, proibido fazer o quê? Alguma coisa. Porque alguém fez. E esse dia eu vi uma placa na internet que era proibido jogar a criança pro jacaré. Alguém fez aquilo. Se tem placa, tem história. Se tem placa, assim, se tem um comunicado de Paulo a Tito, é porque teve um histórico de alguma coisa naquela igreja. Essa placa do Antigo Egito, né? O quê? Jogar pro jacaré? É verdade. E aqui o verso 8 fala, mais dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Temperante aqui é o significado do domínio próprio, né? É temperado, a pessoa temperada, que tem domínio das suas ações. Esses eram os critérios que Paulo deu para Tito para poder escolher. E o 9, que é muito importante. O verso 9, capítulo 1 e verso 9. Retendo a fiel palavra. Ou seja, retendo a fiel palavra. Não era qualquer palavra, era fiel. A palavra verdadeira que veio de quem? De Jesus. Era para eles reterem isso. Ou seja, se as pessoas tivessem todo esse bom comportamento,
mas não tivesse a palavra, retida a palavra fiel, ia servir? Como é que eles iam ensinar alguma coisa que eles não tinham conhecimento e não tinham retido no coração? Porque o salmista fala, eu guardei a tua palavra, escondi a tua palavra, para quê? Para não pecar. Isso é retenção fiel, reter a fiel palavra, para quê? Para não pecar contra Deus. Porque eles podiam ter bom comportamento, que isso é uma questão social. Sim, é o dever de todo homem, é uma questão social. Mas quando envolve a palavra, logo eles entendem, aquela questão social pode ser o quê? Convertida em outra coisa se não tiver a fiel palavra no coração. Que é conforme a doutrina. Olha só, a fiel palavra, além de ser fiel à palavra, tem que ser conforme os ensinamentos de Cristo. Ó, vem. Conforme os ensinamentos de Cristo. Seu inimigo aí, né? Esse aí é. Eu vou tirar o fundinho dele aqui, nós passamos. Para que seja poderoso, olha só, para que seja poderoso, tanto para admoestar, como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Isso aqui é algo muito importante. Você vai convencer quem? Os contradizentes. Isso aqui não tem relação com o convencimento do pecado. Para a gente poder diferenciar. Eu comecei a meditar, falei, como assim convencer os contradizentes? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito. Mas quem quer deturpar a palavra e contradizer ela, quem tem que corrigir? Quem tem conhecimento da palavra, por intermédio do Espírito também. E hoje em dia é super importante, né? Porque tem tantos tipos de pregações na internet, o crente pega lá e vem para a igreja pregar sem ser vereano. Ó, pra você ter ideia. Eu fiz esses impressos aqui, ó. Sabe o que está impresso aqui também? A carta de Tito. Eu imprimi a carta. Tem uma Bíblia aqui, mas eu imprimi a carta de Tito. Por quê? Porque eu imprimi o estudo, eu li todo o estudo e depois eu li a carta também. Porque tem alguma coisa que às vezes a gente... Eu sempre costumo dizer, a gente pode ler aqui. Mas quem é que faz você lembrar? É o Espírito. Ele vai encaixar as coisas conforme Ele quer que seja feito. Todo o ensino tem que ser instruído conforme o Espírito o instrui. E aqui a gente vai para o segundo subtópico. Segundo subtópico, a gente poder ganhar tempo, senão o sininho toca de novo. A igreja como instituição. O que é instituição? Agora eu vou provocar os irmãos. O que é instituição? Oi, André. O que é instituição? A sua definição do nome, pode falar. É algo que foi instituído. Instituído. A instituição é algo que foi instituído. Antes de a gente entrar nesse mérito, eu acho que vai muito além. É só o significado geral, é o conceito geral, mas vai muito além disso. Alguém sabe o que é eclesiologia? Nossa, meu hebraico está muito fluente hoje. Eclesiologia? Estudo sobre a igreja. É só para a gente acrescentar aqui. Então, aqui é a instituição. A igreja foi instituída por quem? Por Cristo. Quem é o dono da igreja? Cristo. Quem que nós temos que seguir? Cristo. E quem é o nosso melhor auxiliador em toda a nossa obra? Cristo. O Espírito Santo. Parece uma continuação, né? Cristo. O que é uma igreja? Isso, uma comunidade, um ajuntamento de pessoas, comunidade de pessoas que acreditam em Jesus Cristo. Aqui a gente vai tratar sobre o organismo como corpo espiritual gerado pelo Espírito Santo. Aqui a gente vai falar da igreja espiritual. Mas a igreja espiritual, ela é formada por pessoas, seres humanos. Porque o Espírito habita onde? Nos seres humanos. Então a igreja é uma comunidade de pessoas que precisam o quê? Sempre de ter aquela organização. Mas quem é que dirige tudo isso? É o Espírito. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 3, verso 16: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós?
E aqui é um tema muito polêmico. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus sois vós, é santo. Ou seja, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos separados, que é o significado da palavra santa, é ser separado, para que o Espírito habite em nós, para que Ele faça as obras que tem que ser feitas. Ou seja, nós somos uma igreja formada por pessoas, juntamento de pessoas, mas uma igreja sem o dono dela é só apenas um ajuntamento. É só um ajuntamento. Além de ser igreja, tem que ser o quê? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo, sendo ser participante desse corpo. E aqui a gente vai falar a igreja como organização, subtópico 3. Esse tema é polêmico. Pastor, eu posso passar só 5 minutinhos do horário previsto? A igreja como organização. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26 ao 33. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais como igreja? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem interpretação. Faça-se tudo para quê? Para edificação. Ou seja, a organização gera o quê? Edificação. Já pensou uma igreja desorganizada, desordenada? Daqui a pouco um começa a pregar, daqui a pouco o outro começa a falar em língua na hora do... Olha só. A gente vai entrar num tema daqui a pouco que eu não consegui falar antes. A gente vai entrar num tema daqui a pouco bem polêmico também, tá? Oh, meu Deus, me ajuda. Quando a gente se envolve nisso, ou seja, temos um momento aqui, existe a liturgia do culto, um momento de louvor, um momento de oração, um momento de oportunidades da palavra, saudações, e o momento da palavra. O momento da palavra é o quê? Da palavra. Ou seja, a palavra não é considerada uma revelação? Não é considerada uma profecia? E como é que se levanta alguém para profetizar na hora da palavra? Pode ser verdade o que a pessoa quer profetizar? Pode. Mas existe uma organização para isso. Existe um momento. E Paulo fala aos Coríntios, se alguém quer falar língua estranha, faça-se isso por 2 e quando muito por 3. Por sua vez, haja intérprete. Falar língua estranha é importante? Sim. Vai edificar você mesmo. Agora, se você quer edificar a igreja, que haja o quê? Alguém que interprete. Porque senão, fique calado. E muita gente fala, mas eu não consigo controlar. Opa, então tem que tomar cuidado com o Espírito que está agindo na sua vida. Porque a Bíblia fala que o Espírito, a gente vai falar aqui na frente, e o Espírito dos profetas está sujeito a quem? O profeta. Você domina o Espírito Santo? Não, mas você domina o seu Espírito. Você domina o seu Espírito. E Paulo fala aqui, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Olha só como é que é interessante isso aqui. Tem gente que fala, não julgueis os profetas. Não julgueis as... Julgar. Desculpa, pessoal. Julgar a profecia. Isso. Julgar. Sim, julgar a profecia. Tem um versículo que fala sobre isso. Alguém lembra o versículo? Examinais as profecias, não instigais o espírito, mas examinais se o espírito vem de Deus. Não impeçais o trabalho do espírito, mas aprovar se o espírito vem de onde? De Deus. Ou seja, nós temos essa autonomia. Eu queria ter a oportunidade de uma vez de falar sobre um tema bem polêmico, né? Que fala sobre não toquei nos ungidos. Mas não é para essa agora, tá? Deixa eu falar. Porque muitas das vezes nós estamos num lugar onde o erro sem perceber. Quando Pedro estava com Jesus ali naquela reunião, ele
fala, Senhor, de modo algum acontecer isso com o Senhor. E Jesus fala o que para ele? Para trás de mim. Para trás de mim, Satanás. Então, muitas das vezes, você dá lugar ao inimigo sem perceber, achando que está falando naturalmente. Pode falar, pastor. É muito comum hoje na igreja julgar os irmãos, os profetas, digamos assim, né? Escondendo os irmãos, as irmãs. E a Bíblia diz aí, ó, das profecias, mas é feito do contrário. Então, se é uma profecia que às vezes, a primeira ouvida, às vezes parece que não tem sentido, a pessoa já sai pensando na mesma pessoa. Imagina que isso vai acontecer. E aí acontece. Sim, ó. E aqui o verso 30, 1 Coríntios 14, verso 30. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Olha só como é que a organização é algo tão interessante. Isso não fica confusão, não gera confusão. Cada um fala no tempo aquilo que Deus colocou, aquilo que foi revelado ao coração da pessoa. E todo mundo cresce. Porque ele vai falar aqui, ó, porque todos poderão profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados, edificados. Também traz o sentido de edificação. E aqui o 32 fala, e os espíritos, aqui é o espírito em letra minúscula, não trata do Espírito Santo. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, a gente pode dominar o Espírito Santo de forma nenhuma. Ele é autônomo para fazer o que ele quiser. Mas se está uma questão organizacional aqui dentro, por exemplo, você vai falar 2 pessoas em línguas e profetizar ao mesmo tempo, qual a edificação que vai trazer para a igreja? Nenhuma, porque ninguém vai entender nada. Como é que eu vou me concentrar em uma coisa, daqui a pouco concentrar na outra, eu vou me confundir todo? Sim. E às vezes é aquilo que falam, meu povo erra porque lhe faltou conhecimento. E a falta de conhecimento pode gerar muitas outras coisas. Pode gerar diversos problemas. Tanto problema espiritual, problema carnal, problema emocional, problema social. Vai muito além. Muitos usam como exemplo a Pentecostes, né? Que está sendo ouvido ali falando em línguas, mas ali era línguas de cada região, porque tinha muitos estrangeiros naquela. Todos precisavam ouvir, né? Interessante, né? Aí que fala que Deus não é Deus de confusão, ou seja, cada um está falando um idioma ali, e aqueles que eram de fora estavam ouvindo cada um no seu idioma, e não estava gerando confusão nenhuma. Olha, que incrível. Obrigado, tio. E o verso 33 fala, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Não é a igreja dos santos do último dia, tá? É a igreja dos é dos santos e lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não é dos santos. E aqui vamos falar sobre concílios. O que são concílios, né? Atos 15, 5, 6. E alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandaram-lhe que guardasse a lei de Moisés. Pronto. Como é que eles se convertem e pedem para guardar a lei? E já não se converteu. Já se desviou de novo. Se converteu ali, já se desviou de novo. Porque como é que eu sou convertido? Eu sei que a única forma de ser salvo é pela graça, crendo em Cristo Jesus. Como assim, né? Senhor, eu aprendi, mas eu preciso de Moisés. Como é que não faz sentido, não encaixa as coisas. E o verso 6 de Atos 15 fala: E congregaram-se, pois, os apóstolos anciões para considerar este assunto. Ou seja, concílio era o quê? Se juntavam os mais entendidos para quê? Para tirar aquele... para ser salvo tem que fazer isso, para ser salvo tem que fazer aquilo. Ou seja, eles se uniam para poder ver que realmente a palavra falava sobre aquilo, para tirar aquele clima estranho, para trazer o entendimento da palavra aprofundado. Agora a gente vai para o finalzinho aqui, que já deu tempo já. A questão atual: organismo e organização. Alguém sabe a diferença? Organismo é um ser vivo. Organização é organizar, trazer ordem. Muita gente, um termo comum, pode falar que são leis que trazem ordens, organizações.
Inclusive, você pode observar que a legislação traz organização, ainda que tenha um desordenado da vida, sempre tem um desordenado, mas a legislação traz organização. E a igreja precisa de organização, uma estrutura que a organização é uma estrutura que regula grupo de pessoas. A igreja precisa de organização. O que Paulo ensinou aqui, o que fala em Atos, o que Paulo ensinou a Tito, era o quê? Uma organização. Para poder continuar crescendo, todos crescerem juntos. Para que ninguém fique parado, ninguém fique perdido no tempo. E todos cheguem ao entendimento da verdade, que é o objetivo nosso. É chegar ao entendimento da verdade. Porque quem conhece a verdade, não se engana por qualquer mentira. Quem conhece a Cristo, não se engana por qualquer falso que aparece. Porque muitos ali, e próprio Cristo falou, muitos vieram antes de mim. Mas eram o quê? Eram falsos. E aquele que aproximou de Jesus, acreditou que ele era verdadeiro, realmente ele é verdadeiro nas nossas vidas. Até hoje habita, faz a obra dele nas nossas vidas, por intermédio do Espírito. Tem poucos minutos. Temos a natureza humana e terrena, temos que cuidar das duas, respeitando os nossos limites de organizar. Olha só o que é interessante isso aqui. Eu coloquei essa frase, respeitando os nossos limites de organizar. Existem coisas que o Espírito Santo quer organizar. Existem coisas que você pode organizar. Então não intrometa na seara do Espírito. Eu falo, não se intrometa. Quando o Espírito quiser fazer, não se intrometa. Fala, não, tá errado desse jeito, faz de outro jeito. O Espírito quer fazer, deixa ele fazer. Ele não vai fazer nada desordenado. A gente pode fazer, o Espírito não. A gente pode fazer tudo bagunçado, mas o Espírito não, vai fazer organizado. Inclusive eu tenho que entregar no horário, porque senão eu vou estar desorganizado também. A experiência pentecostal, eu vou ler rapidinho, tá? É o segundo subtópico do terceiro tópico. A organização da igreja do Pentecoste. Atos 6, do 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Olha só, confirma o que Paulo fala para Tito. Boa reputação, cheios do Espírito Santo. Olha só a responsabilidade. Cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este negócio importante. E o verso 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E o verso 5, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. No entanto, Estevão foi o primeiro mártir, né? Devia ter uma ousadia terrível. Estevão devia ser usado de forma terrível. Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, e Parmenas e Nicolau, e prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante o apóstolo, e este, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a palavra. Ou seja, a palavra estava gerando o quê? Discípulos. E discípulos geravam o quê? Auxiliares da obra. Ou seja, se eles deixassem de lado a palavra, não haveria mais crescimento, não haveria mais discípulos, os discípulos não cresciam, não se tornariam auxiliares, ou seja, ia parar tudo. Isso é organização. Porque eles se dedicavam à palavra e ao ministério, enquanto os diáconos estabelecidos e outras pessoas e auxiliavam o quê? A mesa, auxiliavam o cuidado das viúvas, dos órfãos, e faziam esse auxílio, esse ajuntamento. Então, quando a gente se organiza, todo mundo cresce junto. Aqueles diáconos, o primeiro não chegou, né, a ser nenhum cargo hierarquicamente falando eclesiástico superior, que Estevão morreu, mas com toda a sua ousadia não negou a sua fé. E agora a gente vai para o terceiro subtópico, é necessário organizar. Tô bem organizado, hein, pastor? 10:30, viu? Não reclamar de mim, não. É necessário organizar. O objetivo dos concílios atuais
Organizar a igreja, a sã doutrina, é a doutrina de Cristo e não a doutrina humana. Organizar a doutrina de Cristo e não a doutrina humana. Tá? Aqui eu ia falar sobre um tema, mas eu não sei se eu vou comentar, que era um nepotismo religioso, mas deixa para outra ocasião. O que é uma convenção? Convenção vem do latim. Esse termo eu peguei no Wikipedia. Uma convenção vem do latim conventione. É um conjunto de acordos, padrões estipulados ou gerais aceitos. Normas e critérios que nos países anglo-americanos frequentemente assumem a forma de um costume. Isso veio quando Daniel Berg e Gunnar Bring, meu Deus do céu, não vai sair essa palavra. Daniel Berg e o outro, Vigren, é isso? Vigren. Aí, acertei. Obrigado, Marcelo. Se reuniram, eles criaram algumas convenções para poder o quê? Fazer aquela organização. Porque existiam muitas doutrinas, mas as doutrinas que existiam, muitas delas estavam distantes da palavra, distante do evangelho, criavam outro salvador a não ser Cristo Jesus. Então a convenção é a união das pessoas para quê? Para que o evangelho possa crescer saudável. E aqui a gente, para concluir, devemos nos organizar como organismo, determinando funções e divisão de tarefas para que não possa ser negligenciado nada na obra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.